uma noite de contestações. Então eu não vejo nenhum motivo palpável, a não ser querer me caluniar, me difamar, porque isso já foi feito. Vocês estão aqui porque vocês sabem o que está acontecendo na cidade. Que as pessoas estão falando de mim. Há acusações. Diante de todo esse documento que você apresentou para nós, para todos aqui, justificando que você é inocente, então deixa o barco andar. Você não deve, então não tem o que temer. E muitos argumentos. Como todo homem público, toda pessoa que entra na política corre esse risco. Que o Ministério Público apurasse e nós não precisássemos tomar essa decisão que a gente está aqui hoje. Assim foi a sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal. Polêmica. O motivo de tanta discussão foi uma denúncia de crime político contra Eduardo Barizon por prestação de serviços à Prefeitura Municipal. Iniciativa que fere a lei orgânica do município, que determina que o legislador não pode firmar ou manter contrato com empresa jurídica de direito público, a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Assunto que não é a primeira vez que aparece por aqui. Através de alguns vereadores foi feito uma denúncia de um outro vereador desta casa, no caso o vereador Eduardo Barizon, no Ministério Público. Tendo recebido então essa denúncia de alguns vereadores no Ministério Público, o próprio Ministério instaurou um inquérito civil para averiguar esta situação, ou seja, possível irregularidades por parte do vereador. O Ministério Público, então, tendo aberto esse inquérito, enviou um ofício à Câmara Municipal querendo saber o que a Câmara Municipal teria feito a respeito de tal situação. No ofício enviado para a Casa de Leis, onde o Ministério Público, além de informar que foi aberto o inquérito, cobrou da Câmara um posicionamento e pediu também que fossem esclarecidas informações como o porquê no cadastro da empresa consta como endereço eletrônico o vereador. Pediu também informações sobre a quase exclusividade da Barizon Odontologia Especializada na prestação de serviços à Santa Casa, tendo como base notas fiscais. No mesmo texto, a promotoria também solicita esclarecimentos à Santa Casa de Misericórdia com relação aos pagamentos feitos à empresa. E entre indas e vindas de uma suposta improbidade administrativa, o caso voltou a entrar em cena na semana passada, quando a Câmara Municipal formalizou uma denúncia apresentada por Nelson Espanha. Você sabe que teve uma campanha política, e a gente, nessa campanha política, a gente respeitou os adversários, certo? Nós fizemos uma campanha limpa, pobre, e esse moço, depois que acabou a eleição, o vereador Barizon, depois que acabou a eleição, ele começou a colocar nas suas redes sociais da internet, e o meu irmão, Cid Espanha, tinha vários processos, e colocando esses processos, falando, a gente pedindo, vamos parar, acabou a eleição, acabou. Ele continuou falando disso. Aí ele chegou ao cúmulo de desrespeitar minha família na internet. Eu tenho uma sobrinha que tem uma filha de 13 anos, deficiente, ele colocou vários processos lá que não é da minha sobrinha esse processo na internet. A família ficou revoltada com isso. Como a gente é político, a gente nessa hora tem que se defender. Certo? E ele começou também a não respeitar o povo de Mococa, que votaram no meu irmão no Cid Espanha, quase 20 mil pessoas votaram nele. Ele não aceitava isso, ele começou a descarregar isso na minha família. E chegou ao meu conhecimento que o promotor público, através de uma denúncia de alguns vereadores, tinha mandado para a Câmara um ofício dizendo que a Câmara tinha que abrir uma comissão de inquérito para apurar que ele tinha uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Mococa, e o vereador não pode fazer isso. Então, como eu vi que a Câmara estava demorando a abrir isso, eu como cidadão mocoquense, presidente de um partido, que também tem o direito de estar denunciando isso, eu pedi para a Câmara que abrisse a comissão de inquérito.
A denúncia foi registrada na última quinta-feira e já entrou em discussão porque o regimento da casa prevê que quando ela é realizada deve ser lida em plenário e mais votada imediatamente. E foi isso que aconteceu aqui. Nós temos na noite de hoje uma denúncia do senhor Nelson Espanha em face do vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Nós seguimos o regimento. Queríamos dizer até, somos obrigados a seguir o regimento, com pena de eu próprio a mesa responder por não ter seguido o regimento. Então, nós colocamos em votação, mas antes da votação, queria deixar bem claro que foi dado a abertura da palavra para todos os vereadores, inclusive o vereador que foi denunciado. Durante a sessão, Barizon apresentou uma consulta jurídica que ressaltou a inexistência de um impedimento da prestação de serviços à Santa Casa. Conclusão, não há vedação de contratação de empresa do vereador para prestar serviço à entidade privada que recebe subvenção de forma regular. No dia 5 de maio, um grupo de vereadores desta casa pediu um parecer jurídico a esta casa se existia alguma ilegalidade da minha empresa Barizon Odontologia, através do senhor Wagner Eduardo Mega, que prestou um processo seletivo em 2012, quando eu nem era vereador, tá? O processo seletivo, a Santa Casa não contrata ninguém por empresa, e sim de forma individual. Por exemplo, tem um concurso lá para repórter, né? Você vai lá e vai prestar o concurso, você vai fazer o concurso e depois você tem que ter uma empresa para emitir as notas. O Dr. Wagner, além disso, ele trabalha comigo na minha clínica, ele faz endodontia, canais no meu consultório. Mesmo que se fosse eu, Eduardo Barizon, não existe nenhuma ilegalidade. Detalhe, eu não sou o prestador da Santa Casa. Eu nunca prestei serviço para a Santa Casa. Todos os documentos que eu tenho, comprobatórios, também mostram dessa forma. Na sessão, a palavra foi aberta para os vereadores, momento que foi tumultuado pelo público que acompanhava a sessão no plenário. Só que a nota do Du só começou a vir a partir do momento que ele foi eleito. Existe uma situação de desconforto nisso. Não tem, Du? Qual foi a primeira nota que foi emitida para a prefeitura? Tua? Peraí. E não foi só do lado de fora que os ânimos se esquentaram. Se alguém chegar algum dia e falar, pastor Antônio Carlos, ele é um cara que, desculpa o exemplo, é caloteiro mal pagador. Senhores, mesmo não sendo, senhores, o senhor pode ter certeza, pastor. Eu vou cortar a palavra. Senhor. Durante toda a sessão, o vereador argumentou, se defendeu. Porque essa pasta vem aqui toda semana. Ela não sai do meu carro. Porque quando alguém pergunta alguma coisa, eu mostro. A pior coisa do mundo, Chico, não é você querer provar. É o sentimento de injustiça. E após muitos questionamentos, foi então aberta a votação da denúncia. O voto foi nominal e conturbado. Brasilino Antônio de Moraes. Para fiscalizar, favorável. Eduardo Antônio Baizzi. Favorável. Eram precisos 8 votos favoráveis para que fosse instaurada uma comissão processante, ou seja, a maioria absoluta. 10 vereadores votaram a favor do processo, resultado que deixou o clima no plenário ainda mais tenso. 10 votos favoráveis, 3 contrários, 1 ausente, 1 abstenção. Portanto, pedido de denúncia aprovado. Eu vejo da seguinte forma, eu não vejo o porquê que o Du está tão bravo dessa forma. Todo o pessoal está bravo com tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque agora ele está tendo a chance dele, ninguém está falando em cassação. Ninguém está falando em cassação. Ele está tendo direito de defesa.
Se o Ministério Público disse que a Câmara tem que tomar um posicionamento referente a isso, que que os vereadores têm que tomar uma posição referente a isso, eu acho que está na hora do Du Barizon de fazer realmente, até aquele ditado, né? Quem não deve, não teme. Eu já falei isso pro Du, não tem que temer nada. Ele foi na Câmara, fez a autodefesa dele lá, levou uma pasta azul, lotada de documentações, de provas, tá aí, Du. Eu não sei o porquê levar a essa ênfase de brigas, né, que cria na nossa cidade. Nós temos tantas outras coisas preocupantes dentro da nossa cidade para se preocupar, né? Falta de emprego, falta de tantas outras coisas. E a gente está dando ênfase por uma coisa tão pequena. Agora, tá na hora, é a chance do Du dele fazer o quê? Dele se defender. A sessão precisou ser suspensa e a polícia militar teve que entrar em cena para conter a população presente, que ficou revoltada com a aprovação. Não, gente, não, por favor. Não, senhor. Não, senhor. Situação controlada, os vereadores questionaram a chuva de ofensas que aconteceram durante este episódio. Senhor presidente, eu queria também pegasse pegasse a gravação do que ocorreu, dos fatos aqui, porque teve muitas ofensas, viu? Teve muitas ofensas, assim, inclusive para vários vereadores aqui, e eu acho que isso aí também tem que colocar nos autos do procedimento que vai ser instaurado. Então, eu até achei, assim, como o Du Barizon criou-se esse fato lá dentro, eu até achei, assim, muito complicado, porque ele tinha voto de várias outras pessoas lá dentro. Não só da Elisângela, como do Elias, como do próprio Du Barizon. Ele tinha voto de várias outras pessoas, mas ele criou um ambiente de briga do plenário, né, das pessoas que estavam no plenário, com os vereadores. Nós fomos ofendidos com várias palavras, e eu até entendo porque as pessoas que estavam ali, tinha 10 irmãos do Du Barizon lá dentro, tinha a família do Du Barizon lá dentro, o próprio pai do Du Barizon lá dentro, os amigos, né, os eleitores dele. Eu até entendo essa questão, né, que eles ficaram bravos, né, pessoas inteligentes que estavam lá dentro. Só pessoas de nomes que estavam dentro do plenário. E eu fiquei assustado porque, assim, são pessoas hoje desenvolvidas dentro da sociedade, inteligente de Mococa, e que tomaram posição muito feia ali dentro, sabe? Então eu acho que a posição como foi tomada, a articulação como ele criou, eu acho que foi totalmente errada. Em uma reunião de portas fechadas, foram sorteados os membros na comissão processante. A composição estabelecida foi Brasilino de Moraes na presidência, Elisângela Mazieiro como relatora e Elias de Sisto como membro. Eu vejo essa abertura de comissão processante como um ato político, né? Porque, na verdade, já está sendo apurado pelo Ministério Público, que é o órgão competente. Então, o Ministério Público, na verdade, apenas fez um questionamento para a Câmara para saber o que tinha sido apurado a partir daqui, né? E aí nós tivemos uma denúncia externa de um cidadão. O que eu não acredito, o que eu não acho certo, né, não acho justo com o vereador Eduardo Barizon, é que ele foi afastado das suas atividades, ele vai ser afastado das suas atividades legislativas, como eu vejo isso como uma punição. Gostaria de dizer o seguinte: é nosso dever, é nós fiscalizar a prefeitura, os vereadores. Nós temos que prestar conta a todos os nossos eleitores, não só os eleitores, todo o nosso município. Eu acho que devemos dar bom exemplo. Está afastado e a comissão vai apurar essas dúvidas, né, por parte da maioria dos vereadores, né. Entretanto, eu votei solidariamente ao Barizon, por entender que ele é uma pessoa correta, por entender que está havendo um grande equívoco, porque o princípio de tudo é que o vereador não pode se envolver, não pode fornecer material, mão de obra que seja, que é o caso dele, para órgão público. Mesmo sendo um valor que a prefeitura repasse para a Santa Casa, isso também não se encaixa? Também não há essa dúvida, porque passou por essa situação semelhante a esta o próprio Dr. Felipe Naufel,
que também prestava serviço para a Santa Casa, né? E foi questionado, e ele ganhou todos os questionamentos que teve na Justiça, disputou as eleições, quer dizer, essa fase foi superada, foi esclarecida. O vereador Eduardo Barizon fica agora afastado das funções de legislador até a conclusão do processo. Ele será intimado e tem um prazo de 10 dias para oferecer uma defesa prévia. A comissão irá emitir um relatório, onde vai opinar pela cassação ou arquivamento. A decisão será ainda colocada mais uma vez em votação. Algumas coisas começam a se alinhar. Em primeiro lugar, a minha atitude política, né? Eu sou um vereador que fiz o projeto para reduzir o salário de vereador. Eu sou um vereador que fiz um projeto para reduzir o número de vereadores. Isso teria uma economicidade de 2 milhões para o município. Também fui o vereador que abriu um dos vereadores que abriu a CPI contra o ex-prefeito, que virou numa ação civil pública. Fiz a denúncia do telhado, que custou R$80 mil. Então você vê que existe alguma situação aí de revanchismo, né, de coisas. E que tentam denegrir o que eu tenho mais valioso, que é a minha forma de ser, a minha conduta, o jeito que eu sou. Mas eu confio, eu vou tomar todas as providências possíveis e impossíveis, né, para superar tudo isso. Todas as providências jurídicas também. Porque é notório, é claro, é mais claro do que o leite, né? Mais claro que a água transparente, que não tem nenhuma irregularidade, que isso não procede, vários profissionais assim o fazem, né? Que trabalham na Santa Casa via Prefeitura, a Santa Casa é privada, mas que houve aí esse movimento exclusivamente no objetivo de fazer politicagem. Eu faço política. Quando o cidadão pede que abra uma comissão de sindicância, a Câmara tem que abrir e apurar se a pessoa é inocente ou a pessoa é culpada. Eu não estou acusando ele, eu disse possível irregularidade conforme a Procuradoria Pública falou. A Procuradoria Pública está falando isso para os vereadores. Houve uma denúncia da Câmara de 7 vereadores ao promotor público. O promotor mandou que a Câmara tomasse providência. Só que isso daí, a gente já sabia no decorrer da campanha eleitoral. Mas a gente com ética, que ele acha que a minha família não tem ética, a gente com ética, a gente não deixou que isso saísse na campanha para não prejudicar os votos dele. Mas eu só queria pedir para ele que ele respeite a minha família para me respeitar dele. E outra coisa, o problema, eu nunca levei família no meio das minhas ações políticas, como ele usou várias vezes na Câmara ontem. A família está sendo ofendida. A minha também está sendo ofendida por ele. Eu só quero que ele respeite o povo de Mococa. Os 20 mil votos que o Cido teve, foi o povo que deu para ele. Não é ele que vai tirar esses 20 mil votos do Cido Espanha.